Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional aqui direto do CT do Parque Gigante, onde o Inter se reapresentou. Depois do empate em 0-0 contra o Goiás, o Colorado começou a sua preparação para encarar o São Paulo e, claro, faz alguns ajustes sob o comando do técnico Eduardo Cudê para a decisão contra o Fluminense pela Copa Libertadores da América. Boas notícias aparecem sobre o zagueiro Vitão. E eu quero falar com vocês também sobre o áudio do VAR, de Goiás 0 e Internacional 0, que esqueceu de um lance capital do jogo. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Eu já peço, pelo cenário aqui, o like de vocês, se inscreve no canal. Vocês estão vendo os jogadores correndo aqui, o treino está sendo finalizado neste momento. Reapresentação do Internacional aqui no CT do Parque Gigante, visando o jogo do próximo dia 13 contra a equipe do São Paulo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Inter que está dando todo um ar de decisão para esse confronto por uma série de motivos, não só porque precisa voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro, mas também porque precisa, de alguma forma, também, engatar uma boa sequência, engatar, bons resultados na véspera do confronto contra a equipe do Fluminense pela Copa Libertadores. Lembrando, serão 2 jogos até a decisão. O Inter pega o São Paulo no Beira-Rio e depois visita o Atlético Paranaense lá no gramado sintético da Arena da Baixada. Até por isso, esse jogo contra o São Paulo é visto como um ensaio, vamos dizer assim, antes das coisas acontecerem. Afinal, o Inter terá desfalques, é verdade, muito provavelmente os selecionáveis não estarão aqui, o Arangues, o Ener Valencia, o próprio Sérgio Rocher, mas também será um jogo para o Cudê testar algumas alternativas importantes. Já falei aqui sobre o Luca, que pode receber alguma oportunidade, afinal, o Inter também não terá alguns jogadores importantes. Dentro disso, gente, eu estou mostrando até algumas imagens do treinamento para vocês. É um treino muito leve, a gente viu os jogadores fazendo um trabalho inicialmente de campo reduzido, troca de passes, 1, 2 toques, e depois, na sequência, os jogadores foram aumentando o gramado, primeiro num quadrante, depois num outro quadrante, depois num espaço maior de campo, dando 1 ou 2 toques na bola e na sequência tendo que desarmar o time que permitia uma troca de passes de até 5 toques do adversário. Tinha que pagar algumas flexões, e até os próprios preparadores aqui do Cudê, o Guito Cretari, que é um dos preparadores que está sempre aqui com a rapaziada, pagou a flexão junto, então foi um trabalho mais descontraído, mas que também mostra um pouco da intensidade desse time do Cudê, de marcação alta, de toque rápido, de saída da pressão. Então a gente pôde ver isso. Então teve um trabalho, bem dizer, tático nesse sentido, de definição de time, titulares para um lado, reservas para o outro. Isso de fato não aconteceu. O que a gente pôde ver foi realmente os jogadores, o vento que está aqui no CT do Parque Gigante, os jogadores trabalhando de uma forma mais ampla, assim, um trabalho mais técnico do que tático nesse sentido. E também, gente, a gente teve um informativo por parte do departamento médico do Internacional, porque a boa notícia da tarde foi o Vitão, que correu no gramado aqui do CT do Parque Gigante, fazendo algumas atividades, e o Inter trata o Vitão como dentro do prazo, o Vitão está dentro do prazo adequado de recuperação. Ele que teve aquela lesão muscular contra a equipe do Flamengo, no segundo tempo ainda do jogo do Maracanã, e o Cudê até teve uma fala, vocês vão lembrar, depois da vitória do Inter contra o Bolívar 2-0, pedindo para o torcedor ser um pouco mais otimista e que ele contava com o Vitão para o jogo contra a equipe do Fluminense. Então o Vitão está sendo trabalhado para esse confronto. Claro, o Inter joga contra o São Paulo, possivelmente ele não estará em campo, e depois joga contra a equipe do Atlético Paranaense no sintético. Ele também não deve estar em campo justamente pelo gramado diferente que tem o Furacão. E aí voltaria já no jogo contra a equipe do Flu. Bom, sem ritmo de jogo ou com ritmo de jogo, isso é um ônus que o Inter vai acabar tendo aí nessa sequência. O Johnny, que foi cortado da seleção norte-americana, fará trabalhos internos durante essa semana e vai ser reavaliado com o decorrer dos dias para ver se tem condições de atuar contra o São Paulo. Ele tem uma entorse no tornozelo, fará trabalhos internos, como eu disse, nesta semana até domingo, que é quando o Inter treina. Aliás, aqui vale o destaque, o Inter não vai folgar. O Inter se reapresentou hoje, na terça-feira, e treina até o dia do jogo, ou seja, treina quarta, treina quinta, treina sexta, treina sábado e treina no domingo também. E depois já entra a rotina do jogo, treino de segunda, treino terça, concentração,
jogo na quarta-feira contra a equipe do São Paulo. Então o Johnny é dúvida, é o termo que o Inter usa aqui para o volante norte-americano do Internacional. Pedro Henrique está em casa, não está aqui no CT do Parque Gigante. Nesses primeiros dias, né, vai fazer apenas repouso, então não há necessidade dele estar aqui no CT. Deve se reapresentar na quinta-feira, e aí vai fazer trabalhos internos aqui de fisioterapia e vai demorar cerca de 2 a 3 semanas para estar à disposição para treinar no gramado. E aí quando eu falo treinar no gramado, é aquela corrida sozinho, um trabalho com a preparação física e o retreinamento, porque tem todo um cuidado, né? Ele vai ter um choque com um zagueiro aqui no treino, vai cair no chão, vai expor o braço a um risco, né, de contato. Então tudo isso está sendo trabalhado. Pedro Henrique está fora, né, do jogo contra o Fluminense no Maracanã. É dúvida para o jogo de volta, mas é muito provável que também não fique à disposição. E o trabalho foi finalizado, como vocês estão vendo aqui, né? Volta e meia os jogadores estão correndo com um trabalho físico, que também vai ser uma marca dessa parada da data FIFA do técnico Eduardo Cudê para colocar, né, um gás extra aí na rapaziada que está precisando. Quero dizer que esse vídeo também tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do seu FGTS em menos de 24 horas. Então tá planejando uma viagem para o Rio de Janeiro para acompanhar o Inter na semifinal, ou já está pensando lá na final da Libertadores, ou está programando uma viagem de fim de ano, né, com os teus filhos, né, em período de férias escolares. A Mais Ágil te ajuda, né? Afinal, o dinheiro é teu e eles colocam o dinheiro na conta em menos de 24 horas, sem burocracia nenhuma, de forma 100% online e segura, tá bom? Então link na descrição do vídeo ou no WhatsApp que tá aqui na tela para que você tenha toda a segurança de colocar o seu FGTS na conta com quem sabe, com quem manja e com quem é 100% eficaz, que é o caso da Mais Ágil. Beleza? Para a gente fechar o nosso vídeo aqui, eu quero falar sobre CBF. E a gente já tem falado bastante sobre isso aqui, dos erros recorrentes, né, que a CBF vem cometendo contra o Internacional. Já falamos, né, de erros crassos da arbitragem, né, no mínimo 4 pênaltis sonegados nos últimos jogos, que teriam colocado mais 7 pontos na conta do Internacional. O cenário seria completamente diferente no Campeonato Brasileiro. E a última, né, que a CBF aprontou foi a divulgação dos áudios do VAR, né, de Goiás 0 e Internacional 0. Alguns lances foram, né, falados, como por exemplo a expulsão do Luiz Adriano, a expulsão, né, do Lucas Halter, que estava ali no lance com ele, a própria expulsão do Maguinho, o jogador do Goiás. Mas o que chama atenção é que neste jogo os áudios divulgados não têm a revisão do lance do Lucas Halter com o Ener Valencia. Aquele lance, né, que o Valencia bota na frente ainda no primeiro tempo, vem um carrinho do jogador do Goiás e ele não marca absolutamente nada. Então, o que eu posso dizer para vocês é: o lance nem revisado foi. O lance do Valencia, para mim, pênalti claro, imagino que para muitos de vocês também, nem revisão do árbitro de vídeo teve. Então mostra, né, a boa vontade do Braulio Machado, né, e do seu VAR, que era o Rodrigo D'Alonso naquele jogo. Aliás, Braulio Machado que vai apitar a grande decisão da Copa do Brasil, né, vai apitar São Paulo e Flamengo, jogo no Morumbi, o jogo de volta, ele vai apitar árbitro FIFA, né, e nem revisado o lance do Valencia foi. O que eu vou dizer para vocês, né, gente? É complicado, é duro, mas a CBF aprontando mais uma. O Inter promete, né, uma viagem ao Rio de Janeiro ainda nessa semana para conversar, né, com a CBF. É claro, tem feriado, né, do dia 7 de setembro, então nós vamos ter que ver, né, se a CBF vai estar aberta ou não, mas o Inter vai presencialmente ao RJ para tentar, né, resolver estes prejuízos que vem tendo aí seguidamente por conta da arbitragem no Campeonato Brasileiro. O que tu acha disso? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e passar em kto.com para dar aquela brincada com o código COLAR. Vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito aqui, ó, com o boné da KTO. E vocês sabem, né? Hoje não tem muitos jogos, mas já se prepara porque no meio da semana tem muitos jogos de eliminatória. Tem inclusive um confronto muito bacana, né, entre o Equador do Ener Valencia e o Uruguai do Sérgio Rocher. Tem também jogo do Charles Arangues, né, vai estar em campo com a seleção chilena. Então, os jogadores colorados envoltos aí na data FIFA, além do Maurício, que joga, né, com a seleção olímpica contra a seleção marroquina em 2 oportunidades, lá no Marrocos, no dia 7 e no dia 11. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like e ativar as notificações como eu te pedi. Feito? Fui!